Tá difícil, mas vamos lá, gente. Bom dia. Hoje eu estou muito animada com o assunto que a gente vai falar, porque é um assunto para lá de polêmico, porém é um assunto daqueles assim que a gente não pode ignorar, sabe? A gente não pode ignorar. A gente tem que estar atento, porque aquilo que a gente não sabe, mas aquilo que a gente não sabe pode matar a gente. Então a gente precisa saber, né? A gente precisa se informar. E hoje esse assunto sobre a vitamina D com relação ao TDAH é muito, muito importante. Basta vocês saberem que se você pegar o Google Scholar, que é o Google científico, só com matérias estudadas cientificamente, e colocar vitamina D, TDAH, vai aparecer mais de 30 mil estudos sobre a deficiência da vitamina D, no caso dos TDAHs. Só isso. Só 30 mil pesquisas científicas sobre esse assunto. Então, não cabe aqui aquele comentário assim, será que o meu tem? Será que não tem? Não, tem. Se tem diagnóstico de TDAH, tem algum problema ou de deficiência ou de insuficiência na sintetização, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é muito importante. E não é se, é. Não é se, é. Como que a gente vai tratar, como é que a gente resolve isso? Essas são as questões que a gente precisa hoje aqui resolver, tá? Então, vamos começar. Cadê? Só porque a share screen, isso aqui né? Share screen, vamos lá. Eu sem o meu técnico sou ninguém. Isso prova que eu sou TDAH, né, gente? Não, e o pior, né? É muito engraçado. Eu essa semana fui em um hospital infantil, porque assim, todas as patologias que eu tenho são patologias de criança, né? As pessoas não chegam à idade adulta com os problemas que eu tenho. Então, eu fui para um hospital infantil fazer uns testes de genética, né? Mais um, eu tenho mais de 1.500 páginas de teste de genética, eu fui fazer mais um. O hospital pediu, então vamos lá, né? Aí, assim, para eles é muito difícil entender que eu tenha um autismo tão severo, com déficit de aprendizagem, e eu consiga fazer o que eu faço, né? Mas são nessas pequenas coisas que a gente vê as limitações. Então, a dica para vocês, meus amores, é que ensinem os seus filhos que a gente pode ter limitações, sim, como todo mundo tem. Talvez o TDAH tenha um pouquinho mais, o autista tem um pouquinho mais ainda, mas a gente, como todo mundo, vai precisar simplesmente superar isso e não ter vergonha de ser diferente, não ter vergonha de ter limitações, né? Não ter vergonha de pedir ajuda quando a gente precisa, é importante, né, Ale? E é exatamente o que eu estou fazendo agora com a Ale. Me ajuda aqui, porque, enfim, o valor da gente não está nas limitações, muito pelo contrário, né? Está naquilo que a gente consegue superar. Então, vamos lá. A vitamina D, eu já começo aqui falando do triptofano, porque muitas mamães de TDAH, muitas mamães de autistas entendem que tem que suplementar triptofano, tá? Eu não acho que você tem que suplementar triptofano, né? Por quê? Porque o resultado do triptofano é um resultado já de um processo de sintetização. Então, da onde que vem o triptofano? Da vitamina D, tá, gente? Então, é através da vitamina D que a gente produz o triptofano, que a gente produz a serotonina e que a gente produz a melanina. Eu acho que esse não era o primeiro, não. O primeiro era esse aqui, mas tudo bem, vamos lá. Já estamos falando do triptofano, então vamos. Então, o que acontece?
a serotonina, né, é um neurotransmissor, assim como a melatonina é um hormônio, eles têm a função de regular quase tudo no corpo da gente. Tudo que for hormonal é regulado por esses elementos aí. Então, vai o ânimo, controla a ansiedade, isso é a função da serotonina. E a função da melatonina é regular o ciclo do sono, né? Tem um efeito antioxidante. O que é isso, Clara? E insônia. Ou seja, quando a gente oxida, a gente faz doenças, né? Então, todo processo oxidativo é um processo doente, né? Inflamatório. Então, é tipo ferrujou. Então, quando você tem muita melatonina no seu corpo está funcionando tudo bem, tudo brilhando, tudo lindo. Quando você não tem, então a gente começa a enferrujar, ou seja, começa a dar defeito, né? E a serotonina é um neurotransmissor que vai te dar a vontade de fazer as coisas. Então, quando você briga lá com seu filho, porque ele não tem interesse na escola, tá faltando serotonina. Quando você briga, que você põe ele para fazer dever e ele tá lá rabiscando não sei o quê, olhando para o chão, ele quer tudo menos estar ali, ou ainda por cima, tem crianças que eu conheço que fogem da escola. É um quadro de ansiedade, gente. É um quadro de ansiedade. Então, tá faltando serotonina. E como é que a gente produz essa serotonina? A vitamina D é um caminho, tá? A gente vai aprender hoje tudo sobre a vitamina D. Espero que dê tempo para a gente falar bastante aqui, porque a vitamina D é uma coisa assim enorme. Eu estudo há 7 anos e todo dia estou aprendendo coisa. Nunca deixo de aprender. Parece que aquela coisa assim que não tem fim, né? Infinita. Todo dia a gente aprende alguma coisa sobre a vitamina D. Então, o triptofano é produzido através da sintetização da vitamina D, a serotonina através do triptofano e a melatonina através da serotonina. Aí você me diz assim, mas não era melhor então a gente dar logo o triptofano? Ou não é melhor a gente dar logo a melatonina? Não. A vida da gente, ela tem um processo e esse processo tem que acontecer. Se a gente corta, né, faz um atalho, a gente cria problema, vai ficar alguma coisa ali faltando. Além do que, em termos hormonais, tudo que você der como hormônio para o teu corpo, ele fica preguiçoso e deixa de produzir. Porque ele entende, tá me dando, para que eu vou trabalhar? Para produzir, né? Não é assim? O corpo também tem a sua inteligência, né? Ele fala, tá me dando, para que eu vou trabalhar? Em casos de doenças graves, instaladas já, tem médicos que tratam com a melatonina em altas doses, assim como tem médicos que tratam com a vitamina D em altas doses. Mas a gente vai ver os riscos desses tratamentos e as opções que a gente tem. Então, vitamina D é vida, tá, gente? É vida, é simplesmente vida. Porque a vitamina D, vocês vão aprender hoje aqui que tudo está relacionado com a vitamina D. Meu filho come muito. Pode ser deficiência de vitamina D. Tem um problema no coração. Pode ser deficiência de vitamina D. Tem problema de humor. Pode ser deficiência de vitamina D. Ele não faz cocô. Pode ser deficiência de vitamina D. Tem muita diarreia. Pode ser deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela envolve tudo, eu diria, sabe? Se o cabelo, se a mulher faz alopécia, na gravidez, tudo que acontece na gravidez, então a gente pensa que vitamina D está relacionada somente aos ossos, mas não mesmo, tá? Então, presta atenção, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai aprender. Bom, o que as pessoas sabem sobre a vitamina D é que ela tem que tomar leite, porque a vitamina D é responsável pelo cálcio. E o leite, o cálcio do leite, ele vai para os ossos? Será? Por que eu iniciei com esse assunto polêmico? Porque eu venho da Finlândia, vivi 10 anos lá, e na Finlândia eles têm uma cultura
que eles acreditam que toda criança tem que tomar pelo menos 1 litro de leite. Criança, bebê, 1 litro de leite por dia. Porque eles não têm sol, então eles acham que lá o cálcio é deficiente pela falta do sol, né, da vitamina D. E o leite lá ainda é enriquecido com vitamina D. Joia, né? Não, isso é péssimo. Lá é onde tem os maiores casos de problemas ósseos, lá é onde tem maiores casos de câncer, lá é que também está associado à vitamina D, lá é onde tem maiores casos de esquizofrenia, suicídio. Todo mundo lá é meio piroquinha da ideia, viu, gente? Desculpa, meus finlandeses amigos, eu os amo. Meu marido é finlandês, meu filho é finlandês, por isso que eu posso dizer. Todo mundo meio piroquinha da ideia. Meu filho que tá lá brasileiro já é quase um finlandês, já tá despirocadinho também, né? A gente vai consertando ali com a suplementação. Então, suplementar altas doses de vitamina D. Vocês vão ver que eu mesmo, se você ouvir uma live minha de 5 anos atrás, vocês vão ver eu falando que a quantidade de vitamina D que a gente toma é muito pouco, que tem que suplementar com altas doses. Tudo isso é verdade. Só que, como eu disse para vocês, todo dia eu aprendo alguma coisa sobre a vitamina D. E o que eu não sabia, o que eu aprendi com os médicos que advogam, né, a questão da vitamina D, o que eu não sabia era que os riscos que esse procedimento causava, né? Então, cada médico que defende uma tese, claro, ele só mostra a coisa boa da tese dele. Ele não vai falar assim, ó, você vai tomar vitamina D, vai melhorar da esquizofrenia, do problema de pele, vai melhorar da doença autoimune, vai se curar da esclerose múltipla, vai melhorar tudo isso, mas você vai ficar sem ossos, vai perder seus ossos do corpo. Eles não dizem isso. Até porque não tem na mão deles, eles não têm a solução para oferecer. Então, muitos estudos, do mesmo jeito que tem muitos estudos a favor de altas doses de vitamina D, também tem muitos estudos falando do perigo das altas doses de vitamina D. Porque os ossos da gente, eles são refeitos todos os dias, né? Todo o tempo. Então, a gente tem a gente ganha osso e a gente perde osso, né? Não vou falar complicado, não. Vou botar fácil assim. A gente ganha osso, a gente perde osso. Então, a gente ganha cálcio, a gente perde cálcio. Todo dia. E o que acontece? No caso da vitamina D, ela leva o cálcio para o osso e ela também tira o cálcio do osso, tá? Então, se você toma muita vitamina D, você perde muito osso. Isso é um perigo. Mas ela, por ser um hormônio, a vitamina D, ela foi erroneamente chamada de vitamina, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, e por ser um hormônio, ela faz o efeito esteroide no corpo, então ela vai fazer um efeito de controle de qualquer patologia, quase. Então, qualquer problema, e principalmente o TDAH, você pode tratar com altas doses. Vamos lá. Tá, mas se eu tomo vitamina D, é seguro que como lá na Finlândia, eles tomam vitamina D, eles tomam muito leite, é seguro que a gente vai ter ossos bons? Não, porque além da dose ser arriscada, você precisa de vitamina K, a K2, inclusive. A vitamina K é responsável por levar esse cálcio aos ossos. Então, se você acha que vai sair dessa live aqui, correndo para a farmácia, comprar vitamina D e dar para o seu filho, esquece, porque para fazer isso, você vai ter que conhecer vários outros elementos. Mas eu vou tornar esse negócio fácil aqui para você. Eu garanto que vai ficar fácil. Então não é simples assim. Porque se você dá vitamina D e não dá a vitamina K, o cálcio, ao invés de ir para o osso, ele vai ficar no corpo criando pedra nos rins, nó na circulação, né? Vai calcificando as artérias, aí tem uma trombose, enfim, vários problemas podem acontecer. E você também precisa do zinco.
O zinco, junto com o magnésio, ele tem 300 funções no organismo. Então, você precisa do zinco. Eu dei um exemplo aqui dos alimentos que contêm zinco. Cadê? E o magnésio não está aqui? Marido esqueceu de botar magnésio. E o magnésio também. Faz de conta que vocês estão vendo aqui os alimentos com magnésio. Magnésio também é extremamente importante. Então, vamos lá. Se a pessoa, ela absorve a vitamina D, mas ela não absorve o magnésio, adivinha o que acontece? Ela não tem vitamina D. Isso eu digo por exemplo próprio, tá, gente? Isso eu aprendi comigo mesma. Por quê? Eu fazia altas doses de vitamina D e aí a minha médica disse assim para mim: ai, Clara, eu não sei o que acontece com você, porque você está tomando uma das maiores doses do mundo. Eu tomava 180 mil unidades internacionais. E ela dizia assim: eu acho que você deve ter resistência à vitamina D, você não absorve a vitamina D. E aí eu olhava no meu exame de sangue, a vitamina D estourando a máquina, dava sempre assim, ó, máximo que a máquina pode medir. Nem vinha o resultado, dizia sempre assim, o máximo que a máquina pode medir. A vitamina D, em geral, é até 80 miligramas, né, a 25 D, a minha passava de 1000, né? Os médicos tudo arrancavam os pelos. E eu ainda tinha sintomas de insuficiência de vitamina D. Eu dizia, mas como assim eu tenho esses sintomas? Aí eu fui descobrir depois que eu não absorvo magnésio. Por um defeito genético, eu não absorvo magnésio. Eu também não absorvo vitamina D, mas mesmo que eu suplemente vitamina D, eu não absorvo magnésio. E sem o magnésio, não tem vitamina D sintetizada, tá? Então, vamos lá. O que, além da deficiência de vitamina K, de magnésio e de zinco, pode impedir você de absorver a vitamina D? Por exemplo, pessoas celíacas. Eu sou celíaca. A maioria dos TDAHs tem algum nível de intolerância ao glúten. Celíaca é aquela pessoa que não tolera o glúten, né? Que tem alergia ao glúten. Quase todo mundo tem. E como é que você descobriu, Clara? Eu fui descobrir esse ano. Assim, certo, de exame, esse ano. Porque nos últimos 14 anos eu venho pedindo, gente, verifica se eu sou celíaca. E todos os exames dava que eu não era. Mas por que dava que eu não era? Porque eu não comia o glúten, né? Então, só agora que eu fiz um estudo genético é que eu descobri, eu estou altamente celíaca. Assim, todos os genes que uma pessoa pode ter para ser celíaca, eu tenho. Então, não tenho dúvida, eu sou celíaca. Então, por que o celíaco, ele não absorve a vitamina D? Porque a vitamina D, ela precisa ser, para ser absorvida, ela precisa fazer a sintetização no fígado e no intestino. E lembra, você come o glúten, aí você tem uma microbiota toda desregulada, ele fica ali apodrecendo os alimentos e tal, então ele tem que estar limpinho, porque a vitamina D, ela é uma vitamina oleaginosa, então é muito difícil a absorção dela. E aí você fica ali, ela fica no fígado, no intestino, que está sujo, que está gordo. Portanto, quem tem gordura no fígado já sabe que não tem absorção de vitamina D, né? Então, a gente precisa estar com o fígado limpinho, com o intestino limpinho para absorver. Isso eu nunca tive, né? Até agora eu tenho. Mas antes eu não tinha. Então, nunca foi possível absorver, mesmo que eu tomasse toda a vitamina D do mundo. Tá. Uma outra coisa que a gente não sabe quem causa quem, eu vou mostrar agora. É isso aqui, ó. Síndrome fúngica. A gente não sabe, eu pelo menos, né? Quando eu falo a gente, sou eu. Eu não sei se a ausência de vitamina D causa síndrome fúngica ou se é a síndrome fúngica que causa a ausência de vitamina D. Mas uma coisa é certa. Quem tem deficiência de vitamina D tem cândidas altas, fungos, né? Quando a gente fala em síndrome fúngica, eu tô falando em candidíase. Candidíase, eu não tô falando só vaginal, não, tá, gente? Sabe aquela criança que já nasce com sapinho na boca?
aquela criança já é uma criança com cândida. É uma criança que vai ter o organismo todo com problemas, porque já nasceu com cândida, tá? E toda pessoa que tem, eu tô falando toda mesmo, tá, gente? Toda pessoa que tem TDAH, depressão, ansiedade, irritabilidade, TOD, sintomas de autismo, tem síndrome fúngica. O que é isso? A gente produz mais fungos do que o normal. As pessoas têm ali no seu intestino uma quantidade de fungos, é normal, todo mundo tem, né? Mas na pessoa que tem esses sintomas, geralmente ela faz muito mais colônias de fungos. E fungos, gente, apesar de todo mundo ter e dos médicos acharem normal, não é. É muito mais difícil você tratar fungos do que tratar bactérias, por exemplo. Se você tem uma bactéria, você toma um antibiótico, tá tudo certo. Os fungos, muitos dos mais comuns, que são Crucia, Topicales, Grablata, Cândida, são resistentes a muitos antibióticos. Então, você toma e só piora a coisa, não resolve. E aí, tudo que é ruim sustenta os cândidas, os fungos. O que eles gostam de comer? O que os fungos gostam de comer? Gostam de comer tudo aquilo que a gente não que a gente gosta. Então, eles gostam de coisas com colorante artificial, sabe aquele sorvete todo colorido, cheio de trequinho em cima. Olha aí o cereal do menino aí, todo colorido. Eles gostam de açúcar, eles gostam de produtos processados, eles gostam de química, eles adoram um glúten, eles adoram óleo de cozinha, fritura, eles adoram metais pesados. Então, quando a gente coloca as químicas com metais pesados, aquelas pessoas que têm aquelas amalgamas nos dentes, né? Tudo isso cria uma crise de síndrome fúngica. Tá bom, então, o comportamento do TDAH está relacionado à crise, à síndrome fúngica. E o que trata a síndrome fúngica? A vitamina D. E o que cria crise fúngica? A deficiência de vitamina D. Então, entendeu por que hoje está aqui esse tema da crise da síndrome fúngica? Porque se você tem bastante vitamina D no seu corpo, aí você controla a produção dos fungos. Os fungos dão problema de pele, dá problema de gripe, resfriado, asma, pneumonia, dá tudo, gente, até mata. Dá problema nas unhas, queda de cabelo e até mata. Tá? Diabetes no futuro, uma série de coisas. E a gente vai aprender hoje que isso não é brincadeira, né? Então, tá aqui, esse é um quadro falando de um gene muito importante, que é o VDR. Esse gene, infelizmente, eu tenho também, tá? É um polimorfismo, tá? Uma mutação, isso, VDR chama-se vitamina D resistência, tá? Resistência à vitamina D. Lembra quando eu falei que eu tomava um monte de vitamina D e tinha os sintomas? E a minha médica falou assim, não é possível. Você pode ser resistente à vitamina D. Sim. Fiz os exames genéticos, todos os genes de resistência à vitamina D eu tenho, além do que eu não absorvo vitamina C e não absorvo magnésio, então nada de vitamina D. Por isso que vocês encontram um dicionário de doenças na Tia Clara. Por quê? Porque se não tem vitamina D, não tem nada funcionando, tá? Praticamente. Então, vamos lá ver o que está associado a esse gene VDR. Diabetes, pressão alta, problemas no fígado, como câncer de fígado, esteatose hepática, falência total dos rins, diabetes insípidos, todas as doenças autoimunes e principalmente a esclerose múltipla, tá? Enfim, pneumonia, tuberculose, tudo que é doença de imunidade, se você tiver esse gene VDR, provavelmente vai ser celíaco, provavelmente. Então,
vitamina D resistência. Esse gene VDR está em praticamente todas as crianças que têm autismo ou TDAH ou TOD, problemas de comportamento de um modo geral, tá? Então, se você pensa assim, TDAH é só um jeito de ser, ou autista, não é doença, isso é só um jeito de ser, a pessoa é diferente. Se você pensa assim, existe uma consequência dessa forma de pensar. É que se você não trata as deficiências, uma deficiência como essa, por exemplo, aí a sua criança come demais e você fica assim, menino, meu filho come demais, ele tem uma fome que eu não sei o que é isso e não sei o quê. Ou ele come de menos e você fala, menina, essa criança vai comer só matando. Meu Deus, aí ele come de menos, tem uma diarreia, baixo peso, bem magrinho. Ou ele come demais, é obeso, já tá com os peitinhos, quer dizer, a parte hormonal já tá toda mexida, né? Então, o que vai acontecer com essa criança? Vai ser uma criança com problemas na vida adulta, tá? Com câncer de fígado, provavelmente, se for menina, câncer de mama, com infertilidade, tá? Não vai poder ter filho, geralmente lá para os 14 anos já começa a ter ovários policísticos, já começa a ter problemas, e aí já entra numa endometriose, né? Então tem problemas para ter filhos, para engravidar, e aí vai, sabe? Aí vai ter problemas ósseos e vai ter, enfim. É um prognóstico muito ruim ter deficiência de vitamina D. E o que eu acabei de dizer aqui, olha só, até hoje talvez você não soubesse disso, mas hoje você já sabe. Quando a gente tem a informação, a gente tem a responsabilidade. Se o seu filho amanhã desenvolver esse tipo de problema, você não vai poder dizer, mas eu não sabia. Você sabe. Problema de coração, são muitos os problemas que são produzidos pela deficiência de vitamina D. E se você for pesquisar, só colocar lá no acadêmico, né, onde os médicos fazem as pesquisas randomizadas e aplicam, você colocar lá vitamina D e TDAH, vão aparecer mais de 30 mil estudos randomizados comprovados de associação à deficiência de vitamina D e o TDAH. Então, o prognóstico de vida para o seu filho no futuro, ou sua filha, vai ser de doenças crônicas, porque as doenças começam na infância e a gente só vai saber quando a coisa está muito ruim, né? Diabetes, por exemplo, quando você chega a ter um diagnóstico de diabetes, você está morrendo, porque até lá eles não vão diagnosticar. Por que não diagnosticam? Porque a maioria dos países, diagnosticar diabetes necessita de estar muito avançado, porque a pessoa com diabetes, ela participa de planos de tratamento, de dieta, disso, daquilo. Então, é um custo para o governo muito alto. Então, os médicos são obrigados a não diagnosticar se não for um caso sério de que não dá para negar, né? Enquanto der para negar, eles vão dizer, não, você está só pré-diabética. Mas, tu tá diabética há muito tempo, nega. Mas eles não dizem porque, obviamente, eles têm todo regras, né, a seguir, porque o que eles decidem mexe no bolso do governo, e o governo não quer todo mundo ali sendo acompanhado, seguido, né, enfim. Então, vamos lá. Como que funciona esse negócio mesmo, Clara, de vitamina D? Eu também me preocupei, né? Como é que funciona? Ó, aqui eu fiz um gráficozinho, tá? Então, como você pega a vitamina D, na maioria das vezes é do sol, olha, é de graça, viu, gente? Então, tá lá no sol, ela é sintetizada através dos raios UVB. Portanto, se você dá um pote inteiro de vitamina D para o seu filho, para sua filha, e não põe o moleque no sol, você está fazendo nada, meu amor. Nada, nada. Atenção para as minhas amigas que assistirem essa live, que vivem no norte da Europa, como Noruega e Finlândia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você der vitamina D para o seu filho, mas ele não toma sol, você não fez nada. Então, vamos prestar atenção
Ah, mas não tem sol, claro. Não tem, né? Então, você vai ter que suplementar de uma outra forma, que eu vou explicar no final, e mesmo assim vai ter que dar um jeito de ter sol, tá? Quando der um solzinho, corre, bota o moleque para quarar no sol. Então, aí o processo, né? Aí vai para a parte, ele fica na pele, a vitamina D, é uma coisa importante vocês saberem, tá, gente? A vitamina D, ela fica num processo de absorção na pele por 24 horas. Então, se você tá lá na praia, estorrou, beleza, pegou um solzinho, uma cor, foi para casa, chegou lá, pegou o buchão com sabão e passou na pele, sabe o que você fez? Você removeu a vitamina D, amor. Não pode. Não vai tomar banho se esfregando, não. Vocês verem meu banho, é só axila, bichinha e acabou. O banho mesmo de esfregão, assim, na banheira de esfregar uma vez por semana, meu amor. O resto é só aqui, ali, pronto, porque precisa de vitamina D. E se você chegou em casa, passou o sabão no corpo todo, meteu o esfregão, acabou. Não tem vitamina D, tá? Então, vocês precisam entender que precisa botar o moleque para quarar, bota o moleque para quarar e o banho é um shampoozinho na cabeça, no lugar fedorento e acabou, gente. Não tem essa coisa, porque é fácil da gente entender algumas coisas quando a gente pensa como a gente foi criado, né? Você acha que Papai do Céu criou apartamento, creche, carro, escolinha de natação fechada, escolinha de futebol fechada? Será que Papai do Céu criou isso, gente? Não, ele não criou. Ele criou a gente para viver no sol, torrando mesmo, de noite. Ele não fez cara, ele não fez essas caixas que a gente anda de caixa em caixa, né? Aí você tá dentro do seu apartamento, aí você sai para uma caixa que é, sei lá, o ônibus ou o carro, aí você sai, entra no shopping, outra caixa, aí você entra, sei lá, no seu trabalho, outra caixa, você vive de caixa em caixa. Então, todo mundo tem deficiência de vitamina D. Todo mundo tem deficiência de vitamina D por causa desses hábitos que nós adquirimos. Mas quem tem TDAH tem mais. Por quê? Porque pode ser que tenha também, é quase certo, o gene, o polimorfismo chamado VDR, e é uma resistência à vitamina D. E quer saber mais? A pessoa que é pretinha, essa tá ferrada. Tem muito mais dificuldade de absorver vitamina D, tá? Então, por exemplo, meu filho, né, branquinho, os olhos claros, o cabelo claro, essa pessoa absorve. Porque a natureza é perfeita, né, gente? Aonde que você tem pessoa negra? Na África. O sol tá torrando lá, né? Os índios, na Amazônia, sol torrando lá. E aonde tem gente branca? Aonde tem frio. Por quê? Porque eles precisam de menos sol, eles precisam de menos luz para absorver. Já o preto, se ele tomasse tanto, se ele absorvesse tanto quanto o branco, ele teria uma intoxicação por vitamina D, né? Porque tá lá na África, o sol todo dia, tá no Brasil, sol quente todo dia, né? Então, é fácil você ver os lugares mais quentes, os nativos, tem uma pele mais escura, mais resistente à vitamina D. Então, uma pessoa como eu, por exemplo, né, que já sou negra, aí eu fui viver na Finlândia, o pouquinho de luz que eles têm lá, que é muito pouco, mas eles têm olhos claros, então a luz vai lá, entra. Eu tenho olho escuro, que barra a vitamina D. Aliás, eu ponho uma lentezinha aqui, sim, porque eu gosto de ter olho claro. mas eu tenho olho escuro, então barra a vitamina D. Tenho cabelo escuro, então barra a vitamina D. Tem pele escura, barra a vitamina D. Então, quando você for colocar seu filho para quarar, você tem que olhar isso também. Se ele for branquinho, ele fica menos horas no sol. Se o moleque for pretinho, mais horas no sol. Tá claro assim? Importante isso, viu, gente? Então, eles vão lá, aí passa pelo intestino, né? E no intestino, eles vão ser processado, ali sintetizado, né? E depois
do intestino, eles é onde faz o processo da vitamina D2 para T3, é ali no seu intestino. Depois do intestino, eles vão completar esse processo no fígado. Aí, já no fígado, se você tiver esse gene, essa mutação CYP27B1, que eu também tenho, infelizmente, se você tiver, aí você já não faz mesmo esse próximo processo químico, que é passagem dos rins, tá? E aí é o que vai regular todo o seu processo celular. Então, veja, gente, que toda a sua vida depende do quanto você absorve de vitamina D. Depende do quanto o seu intestino está limpo, depende do quanto o seu fígado está limpo, e no final, quem vai pagar o pato? Se o seu intestino está sujo ou se o seu fígado tá gordo, é o seu rim, tá? Então, doenças renais, doenças intestinais, doenças do fígado, estão todas relacionadas à deficiência de vitamina D. E aí vem com doenças de câncer, né? Porque você oxida o corpo, e vem também as doenças neurológicas, porque vocês já aprenderam aqui que é no fígado, no intestino, que a gente produz os neurotransmissores, né? E se não está funcionando, então a gente não produz. Mais um gráficozinho aqui para vocês entenderem. Ó, vitamina D, cardíaco, toda morfologia e funcionalidade cardíaca. Se seu filho é TDAH, autista, TOD, esquizofrênico, se sua criança tem esses problemas neuropsiquiátricos, ele com certeza deve produzir ou já ter nascido com um problema cardíaco. Por mais que você leve ele ao médico e o médico diga assim, não, ele está tudo bem, fica ligado. Porque problemas cardíacos de nascença podem estar associadas, tá? Porque é o principal foco ali aonde funciona a vitamina D, tá bom? A questão do processo neuromuscular está todo envolvido, né? Então, eu já falei aqui, eu vou falar de todos os sintomas da ausência de vitamina D. Então, depressão, irritabilidade, falta de motivação, sabe? Aquela pessoa que não está satisfeita com nada, que chora por tudo. Questão de coordenação motora, olha que a questão muscular está associada. Problemas de fala, problemas de audição, problemas de visão. Tudo isso está associado à deficiência de vitamina D, né? Então, e aí, também, quem tem deficiência de vitamina D, tem uma coisa chamada imunodeficiência, que pode ser inata ou adquirida, ou os dois, né? Que é o caso da tia Clara. Então, a gente tem uma imunodeficiência. É por isso que tudo que vem... passou um vírus ali, aí a pessoa pega. Passou uma bactéria por ali, aí a pessoa pega. Ela se transforma um imã para todas as doenças. É uma imunodeficiência adquirida. Portanto, as doenças imunes, autoimunes ou de imunidade, elas são tratadas com vitamina D. A vitamina D é um hormônio imunomodulador. Olha que coisa interessante, né? Então, se você tem um filho que, além de TDAH, ele já fez pneumonia de repetição, ele já fez, tem sempre problema de garganta, dor de ouvido, problema na pele, nasceu amarelinho, enfim. Aí você vê que tem problemas em todas as áreas. Essa criança pode ser que tenha um problema de imunodeficiência. Não só pela deficiência da vitamina D, mas nós já aprendemos aqui
que é a vitamina B6. A B6 a gente ainda vai falar. Mas a vitamina B9, a vitamina B12 também causa imunodeficiência, tá? Então, e aí essa criança pode ter dois problemas que você não sabe. Ela pode ter problema nos ossos, aí ela sente dor nos ossos e ela fala assim, mãe, tá doendo aqui. Aí você fala, ah, menina, tava agora mesmo jogando bola. Tá, que tá nada. Que isso é frescura, menina, isso é para não fazer o que tá fazendo. Claro, na hora que ele estava jogando bola, ele estava com toda a serotonina, né, trabalhando, ele não sentiu a dor. Aí tu mandou ele fazer o dever de casa e começou a sentir dor no osso, dor na perna. Aí você fala assim, tá vendo? Isso é mentira, menina, mas como inventam, inventa tudo. Não, mãe, ele provavelmente teve dor nos ossos mesmo. E aí você leva no médico, o médico faz o exame, não vê nada, fala assim, ah, isso aí deve ser a dor do crescimento. Quem foi que inventou essa desgraça? Dor do crescimento, gente. Se tem dor, tem problema. Ah, isso aí é a dor do crescimento, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, tá? Então, se o filho reclamou algum dia, por mais que você ache que seja uma manha, você anota. A criança preguiçosa. Você pegou, você tá... Menino, vai lá, vai jogar bola com seus amigos, não sei o quê. Quero não, mãe. Videogame. Meu filho, vambora correr, vamos ali na praia, vamos... Não, mãe. Videogame. Presta atenção, essa criança pode já estar desenvolvendo um problema muscular. Porque se você não tem vitamina D, você não produz colágeno. Se você não produz colágeno, você não tem músculo. Se você não produz ossos de qualidade, você não tem músculo. Se você não tem músculo, você não tem ossos de qualidade. Então, fica ligado, porque existem problemas sérios com relação à deficiência de vitamina D. Outra coisa, hoje a gente vê muitas crianças já TDAH com problemas de diabetes, ou diabetes tipo 1, ou diabetes mesmo do tipo 2 em criança. A gente nunca, sei lá, 50 anos atrás, a gente não ouvia falar disso. Mas por que agora? Porque mudou. A gente tem menos vitamina D porque a gente absorve menos vitamina D, porque a gente está em casa, trancada, nas caixinhas, sai de uma caixinha para outra caixinha, de uma caixinha para outra caixinha. E há 50 anos atrás, quem for do meu tempo, a Laura está aí, a Laura pode dizer, quem é do meu tempo sabe que a mãe, era 11 horas da noite, a mãe estava gritando, Clara, vem para casa, menina, vou te pegar, vou te pegar. Era gritando para a gente entrar em casa. Hoje a gente grita para a criança sair de casa. Então, isso fez uma diferença, porque a gente corria o dia todo na rua, pegando sol, ficava todo mundo pretinho, mas era o dia todo na rua que a criança ficava. Então, no momento que ela mais precisava de sol, ela tinha o sol. Hoje, no momento que mais a criança precisa de sol, porque está ali formando o coração, os músculos, os ossos, tudo, toda a resposta da pessoa, ela está dentro de casa. Então, ela está sem vitamina D. E a questão da insulina, aí começa. Você já não tem a vitamina D, então você já tem uma propensão ao diabetes, tá, gente? E diabetes diferentes, que são difíceis dos médicos diagnosticarem. Então, presta atenção que existem tipos de diabetes, por exemplo. Ah, diabetes é só do tipo 1 e do tipo 2, não, Clara? Não. Tem, por exemplo, só da diabetes monogênica, tem 5 tipos que eu conheço, hein? MOD 1, MOD 2, MOD 3, MOD 4. Tem diabetes do tipo Wolfram, tem diabetes insípidos. Então, tem muitos tipos de diabetes que muitos médicos, infelizmente, outro dia me disseram assim, ai, Clarice, é tão antiético a sua live porque você fala mal dos médicos. Gente, eu não falo mal dos médicos. Tudo que eu sei, eu aprendi de médicos. Então, tudo que eu sei, eu aprendi deles. Mas tem médicos e médicos. E aquele médico de consultório, ele não tem tempo para ficar pesquisando. E o médico de consultório, no mundo todo, ele tem de 4 a 6 horas de aula de nutrição. Ele sabe nada de vitamina D, meu amor, sabe nada. Então, ele sabe nada quase de diabetes. Por quê?
porque ele não sabe de nutrição. Ele não estudou, mesmo aqueles que são endocrinologistas de nutrição, eles têm muito pouca aula disso. Então, eu estou falando do sistema de saúde, não estou falando de médicos. São pessoas normais, que têm tudo que nem a gente, tem mau humor, tem problema de saúde, problema em casa, são pessoas normais, são profissionais. Agora, o sistema não deixa que eles se aperfeiçoem nisso, porque o cara, para ganhar alguma coisa, para sustentar o status dele, ele tem que atender 40 pessoas no dia. Então, com 40 pessoas, 10 minutos cada, e ele vai estudar que horas, né? Ele vai estudar que horas? Então, eu não falo mal de médico, tá, gente? Eu falo, sim, muito mal do sistema de saúde, que está falido no mundo todo. Não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Que eu vejo muitas pessoas falando assim, porque a saúde aqui no Brasil é uma porcaria. Vem ver como é na Itália, vem ver como é na Espanha, vem ver como é na Finlândia. Vocês vão ficar amar o SUS. Quando vocês conhecerem o sistema público de saúde daqui, vocês vão dizer, eu quero o SUS! Então, preste atenção que aquilo que você não sabe, mas aquilo que você não sabe pode te matar. Então, informações como essas são muito importantes, né? Vamos lá, gente. Voltando para a questão do TDAH. É importante saber que existem vários genes. Eu falei de um, porque isso aqui não é uma aula de genética, né? Mas eu sempre trago umzinho aqui para vocês terem uma ideia. Eu falei do VDR. Mas existem muitos genes associados à vitamina D. A deficiência de vitamina D, a insuficiência, a resistência à vitamina D. Então, existem muitos genes. E se o seu filho for portador desses genes, ele provavelmente vai ter também outros genes relativos à esquizofrenia. Isso não sou eu que estou falando, isso é todo mundo, tá? Eu, por exemplo, tenho vários genes de esquizofrenia. Se vai desenvolver ou não, gente, vai depender do estilo de vida que a sua criança vai ter, do tipo de alimentação, de como é a sua relação, como é a relação familiar. Então, o externo tem, sim, o seu poder de desencadear ou não um problema. Agora, o gene tá lá, tá, gente? Então, se você tem uma criança com problemas psiquiátricos, não adianta você fechar os olhos para dieta, para suplementação e achar que um psiquiatra vai dar um remédio que vai resolver a vida do seu filho. Não vai. O remédio vai manter ele sob equilíbrio, mas não vai dar a ele os fatores nutricionais que não desenvolvem a situação. Então, a gente precisa cuidar, tá? Bom, vamos lá. Com relação à vitamina D e o comprometimento cognitivo. Então, crianças TDAH que têm problemas de linguagem, eu não sei se vocês sabem da história, eu acho que eu já falei aqui, mas quem me acompanha com certeza sabe. Quando eu fui para a Finlândia, foi o período que eu tive, porque assim, o Alzheimer que eu desenvolvi, e começou muito cedo. Eu comecei a desenvolver Alzheimer com 30 e poucos anos. 30 e poucos anos eu já não sabia a data do meu aniversário, já não sabia dizer meu nome completo, já não sabia dar meu endereço, já tinha coisas assim, com 35 anos. Aí eu fui morar na Finlândia com 43 anos, 45 anos. Cara, a falta de vitamina D daquele lugar, a falta de sol, eu tive um declínio cognitivo assim que ficou quase zero. Eu cheguei ao mudismo. Eu cheguei a ficar sem conseguir nem ligar, já falei aqui, né? Ligar uma televisão, sem conseguir cozinhar, sem conseguir fazer coisa mínima, comer, perdi coordenação motora. Então, não tinha como dirigir, até com GPS eu me perdia para ir para a escola, porque eu ia todo dia. Meu marido tinha que ficar me seguindo pelo telefone, eu tinha aquele negocinho, né? Porque eu dava convulsão. Um dia eu acabei de fazer uma live bonitinha, linda, maravilhosa, e pumba, tive convulsão, já cheguei convulsionando na escola. Quer dizer, foi um período de meia hora, eu já estava convulsionando. Então, o que eu quero dizer com isso?
A minha situação piorou muito depois. Eu ainda era produtiva quando eu vivia no Brasil, porque eu tomava sol todo dia eu tomava sol. Quando eu fui para a Finlândia, que não tinha sol, não tinha luz mais, então eu fiquei, piorou a linguagem até chegar ao mudismo. E como que eu cheguei ao mudismo, gente? Eu falava e as pessoas não me entendiam. Então eu chegava no hospital, falava, a enfermeira falava, o quê? Aí eu repetia, o quê? É uma coisa que não dava muito para entender o que eu falava. Eu fui ficando com uma piora da linguagem. Eu perdi a capacidade de cantar também, tanto eu não conseguia memorizar as músicas, como eu não conseguia articular. E assim, foi ficando, né? Quando eu me cansei, teve um momento, eu lembro desse momento, mas não foi uma decisão, se eu vou parar de falar, não. Mas eu lembro quando eu falei, gente, eu não aguento mais, porque eu falava pro meu marido, pega aquilo ali. Aí ele falava assim, aquilo o quê? Aí eu, aquilo. Aí ele, dá uma dica, pelo menos, o que que é. Aí ele pegava tudo errado, né? Eu brinco que eu dizia assim, eu fui pegar o marido mais retardado. Ele dizia assim, olha, eu ainda não leio pensamento. Aí pegava uma coisa, não! Pegava outra, não! Pegava outra. Aí eu parei de falar, porque me cansou demais ficar tentando explicar. Aí ele falou, fala alguma coisa, me dá uma dica do que você quer. Aí eu falava, caramba, se eu soubesse falar, eu falava, pega aquilo ali. Mas eu não sei falar. Não tinha mais capacidade de falar. E eu fiquei cansada. E eu passei a só ouvir. Eu fiquei a melhor esposa do mundo. Só ouvia. Meu marido contava as coisas do trabalho, contava tudo. Eu ficava lá só ouvindo. Parei completamente de falar. Então, isso chama-se comprometimento cognitivo. A falta da vitamina D piorou a minha memória, a minha atenção, a minha habilidade de cantar, de decorar uma música, de audição, piorou muito a minha audição, porque a falta da vitamina D, ela cria uns cristais na sua audição. Por isso que a criança TDAH autista não te ouve. Você fala, fulano, pega aquilo ali. Aí fulano não ouve. Aí você tem que gritar com fulano, aí de repente ele ouve, porque criam uns cristais. E você vai no médico, o médico diz, não tem problema nenhum nessa audição, ele ouve bem. Claro, ele está com teco aqui no ouvido na hora que faz o teste, mas no dia a dia ele tem problema de audição. Então, o compromisso, porque não é no ouvido, é um problema neurológico, né? Então, a questão da vitamina D, ela piora muito, muito a qualidade cognitiva. Então, você quer uma criança que tire nota boa, você quer uma criança que sente, preste atenção, converse com o professor, discuta sobre o assunto. Caraca, ele não tem para te dar. Lembra do exemplo que a tia Clara falou? Que se você mandar eu cortar uma árvore e não me der uma ferramenta, não vai sair uma árvore cortada? Lembra quando a tia Clara falou que se eu te pedir para fazer ali um treco no computador, faz um programa rápido que eu quero esse robô aqui funcionando, se você não tiver, não vai ter para dar? É a mesma coisa a criança que tem deficiência de vitamina D. Ela não tem para te dar. Você pode bater, botar de castigo, oferecer coisas, isso tudo Veja bem, a Alessandra conhece o meu protocolo, ela sabe que eu não sou contra você estimular, eu não sou contra essas coisas, gente, mas o que eu digo é que você tem que fazer isso, mas você tem que dar o caminho para a criança, você tem que dar os meios para a criança desenvolver isso, senão fica muito difícil, muito impossível, tá? Então, vamos lá. Bom, qual é uma característica da criança que tem problemas com vitamina D? A deficiência faz a pessoa... E você, mãe? Se você tem deficiência de vitamina D, pode ser que se você entenda que tem esses sintomas, pode ser que de uma forma hereditária sua criança tenha os mesmos genes, tá? Então, é importante a gente também se conhecer, porque a gente entende os nossos filhos melhor. Deficiência da vitamina D podem causar uma nuvem cerebral. Esse termo é muito usado em inglês, brain fog. Então, o que é o brain fog? Às vezes a gente que está no multinível, a gente vê muito bem quem tem brain fog. Aí você explica uma coisa, aí você vai ali no site, compra não sei o quê. Aí a pessoa não consegue nem fazer o cadastro dela,
nem não sei o quê. Eu fui assim, gente, meu primeiro cadastro quem fez foi meu marido. E nem de longe, minha primeira compra quem fez foi meu marido. Mas nem pensado eu consegui fazer isso. Então, veja bem, eu não estou aqui fazendo uma crítica às pessoas, não. Eu estou só exemplificando uma coisa que eu mesma vivi, tá? Então, você fala para a pessoa, compra ali, faz aquilo ali. A pessoa não consegue, porque ela tem uma brain fog, uma nuvem cerebral. Ela não vê as coisas claramente, tá? Derrubam as coisas. Sabe aquela criança, você dá o suco para ela, aí ela vai lá, derruba na mesa e fala, ah, caramba, troquei essa toalha da mesa agora, mas que menino lerdo, sabe? Gente, isso é uma característica de nuvem cerebral, isso é uma característica de deficiência de vitamina D, tá? Aprende mais lentamente. Então, por exemplo, vocês viram aqui, eu sou dependente do meu marido para usar o meu próprio computador. Por quê? Porque a tecnologia, como eu sou uma pessoa mais idosa, não faz parte, né, desde o início, e eu aprendo mais lentamente mesmo. Então, eu tenho uma dificuldade de concentração, eu tenho uma dificuldade no aprendizado, tá? As pessoas não acreditam, né? Porque tia Clara dá aula aqui, mas, ó, é ralação, tá? Valoriza, compartilha, porque é ralação. Eu realmente tenho uma lentidão na aprendizagem. Então, o que você lê um texto, você entende, eu tenho que ler 20 vezes para entender, tá? Então, se eu hoje consigo dar aula, é ralação. Eu estudo pra caramba para hoje conseguir falar disso com uma certa naturalidade. Então, e se a pessoa tem dificuldade de linguagem, de concentração? Quem já vê minhas lives vê que tem palavras que não saem de jeito nenhum, tem palavras que saem cruzadas. Por mais que eu faça a minha própria terapia, né, de fono, que eu sou a minha própria terapeuta, mas fica muito evidente às vezes. Por quê? Porque isso é uma das características neurológicas de quem tem dificuldade de linguagem. Pode melhorar isso? Pode melhorar muito, como eu saí do mudismo para hoje falar. Você saiu do mudismo, Clara, com a vitamina D, com as vitaminas da OmniLife? Não. Vamos ser honestos? Eu saí do mudismo com altíssimas doses de vitamina D, tá? Com altíssimas doses de vitamina D, mas eu paguei um preço muito alto por isso, porque eu perdi muito osso com isso, tá? Então, é por isso que eu gosto de trazer para vocês aqui os prós e os contras. E aí, quando eu parei com as altas doses, aí o meu cognitivo foi caindo, por isso que quando eu entrei na OmniLife, eu não conseguia nem fazer o meu cadastro, nada disso. O Hugo que sabe o quanto que ele sofreu comigo no início. Então, melhorei a modo que hoje eu consigo dar uma aula e tal, consigo. Mas não é um processo, é um processo que exige muita suplementação, não é pouca não, tá, gente? Tá. Um outro mito que eu quero acabar aqui com vocês. Eu sei que vocês ouviram sua mamãe, sua tia, seu pediatra dizer que tem que levar a criança para tomar sol só na parte da tarde ou de manhã bem cedinho. Isso é um mito. E também sei que você aprendeu que tem que usar protetor solar na sua criança. Essas duas coisas são erradas, tá? Lembra que eu falei que para você fazer sintetização de vitamina D, você precisa se expor ao sol no horário de pico do sol, que é entre 11 e as 17 horas. O quê, Clara? Você está dizendo para eu deixar meu filho torrar no sol no horário de meio-dia? É isso mesmo. É isso mesmo que eu estou dizendo. O meu torra, tá? E você já viu como é branquinho o meu, né? O meu torra. Então, como é que... A Clara tá doida? Meu filho vai ter uma insolação, vai se queimar? Não, peraí. E qual é o tempo que eu tenho que expor meu filho ao sol? Gente, é 1 hora. Você tá falando que eu vou botar meu filho para torrar, para quarar no sol 1 hora no horário de pico? É isso mesmo que eu tô falando. Era assim que era antigamente. E por isso que hoje a gente tem tanta criança TDAH. Por quê? O TDAH ele já vem do leite materno, porque a mãe ela
passa a vitamina D. Eu tenho que tomar um gole desse, mas é importante. Você não vai querer ficar acordado de noite? Lari, muito... seu microfone está ligado, Lari. Eu também, porque eu não consigo. Ah, desculpa, eu apertei sem querer. Tudo bem. Mão falando para a Giovana tomar. Beijo. Então, a vitamina D, ela é modulada, ela é passada para a criança desde a amamentação, tá, gente? Só que a conversão da D2 para D3 na criança, ela só é feita se essa mãe tiver um bom aporte de vitamina D. E como é que a gente hoje tem tanta criança com deficiência de vitamina D? A mãe já não tinha, porque já no tempo que você nasceu, a sua mãe já ouviu que não podia deixar a criança ficar no sol, exposta ao sol, já ouviu isso, já te protegeu do sol, já te deu um monte de porcaria para comer, então você não sintetiza a vitamina D e a questão está piorando. Por quê? Além da questão genética, a questão de vida da gente hoje proporciona que a gente absorva menos vitamina D, tá bom? Então, no verão, você vai ter que expor sua criança 1 hora entre 11 e 15. Não, Clara, meu filho é muito branquinho, Deus me livre deixar meu filho 1 hora quarando no sol. Tá, então vamos fazer assim. Você vai colocar o seu filho 1 hora... Você vai colocar 10 minutos no sol, depois você tira, depois coloca mais 10, depois você tira, depois você coloca mais 10, depois você tira. Depois você coloca mais 10 e depois você tira. Se a sua criança estiver bem nutrida, ou seja, com bastante beta-caroteno, vitaminas, vitamina A, vitamina C, ele quer saber de uma coisa, ele não vai queimar. O meu filho se torra no sol, fica o dia inteiro na praia, branco que nem um não sei o quê. E ele não tem queimaduras de sol, tá? Não tem. Agora mesmo ele tá com o pai andando, foi fazer uma trilha, tá no sol quente, torrando, sol de 2 horas da tarde, aqui são 2 horas da tarde, ele tá fazendo uma trilha e eu coloquei um pouquinho de filtro solar aqui nas costas, porque como ele ia ficar assim, né, só nas costas e no pescoço, na orelhinha, e bem pouquinho, porque o protetor solar é cancerígeno, tá? Os produtos químicos que são colocados no protetor solar é cancerígeno. E sabe o que causa mais câncer de pele? Não é o sol, meu amor. O que causa mais... Porque se fosse o sol, os índios lá da Amazônia seriam os que mais teriam câncer, concorda? E não tem. Sabe onde tem maior índice de câncer de pele? No norte, no sul. Ah, mas porque eles são claros? Não, é porque eles ficam mais tempos expostos à luz artificial. A luz artificial, essa sim causa câncer de pele. O sol não causa câncer de pele, tá bom, meus amores? Então, esses são mitos que eu quero que vocês pesquisem. Tem muito material aí para vocês pesquisarem o que eu estou falando. E se for no inverno, a criança tem que ficar 1h30 no sol quarando. Por quê? Porque são os raios UVB que sintetizam a vitamina D. Então, se no verão os raios UVB são mais intensos, o sol é mais alto, no inverno é diferente, então você tem que ficar mais horas no inverno, tá bom, gente? E isso é muito importante que você entenda todos os processos. Não só vai melhorar a vida do seu filho, ele vai ficar mais feliz, porque ele vai produzir mais serotonina, ele vai produzir mais melatonina, ele vai dormir melhor. Dormindo melhor, ele vai ter mais bem-estar, ele vai ter mais... Olha, a melatonina é responsável por todo o sistema imunológico, tá? Por isso que amanhã nós vamos falar sobre a higiene do sono, que é onde a gente produz a melatonina quando a gente está dormindo, porque eu vou ensinar vocês a como optimizar a produção de melatonina, tá bom? Então, a melatonina é um hormônio responsável por quase
tudo que te protege. Se você não produz melatonina, você tem uma imunodeficiência. Então, você vai pegar tudo que é doença, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter vitamina D de boa qualidade, sintetizando, para você conseguir ter o triptofano funcionando. Ai, claro, não é melhor tomar o triptofano? Não é, gente, não é. Porque se você toma um hormônio sintético, esse neurotransmissor que talvez você produza não vai ter a mesma qualidade, tá? É a mesma coisa a pessoa que dorme naturalmente e a pessoa que dorme com medicamento. É a mesma coisa? Não, não é, tá? O processo, quando você está dormindo, é um processo diferente. Tá. Então, para terminar, que nós acabamos, eu criei uma confusão, né, na cabeça de vocês. A confusão que se fez tá, eu preciso tomar vitamina D. Mas a vitamina D que eu compro na farmácia pode me causar prejuízos, entupir os meus vasos, causar pedras nos rins e ainda por cima eu perco o osso. Então, não é para comprar na farmácia, Clara? Como é que é? Olha, você vai comprar na farmácia uma vitamina D3 em óleo de... é melhor até manipular, você pode usar o óleo de azeite, que eles fazem muito com óleo de girassol, óleo de azeite. Você vai fazer vai manipular somente se comprovadamente você tiver déficit de vitamina D no seu sangue, tá? Ah, Clara, então se eu não tenho déficit no meu exame de sangue, eu não tenho que me preocupar, certo? Errado. Mais uma vez, não é o exame de sangue que vai te mostrar se você tem déficit de vitamina D ou não. São os seus sintomas, tá? Porque se você tem obesidade, você tem falta de vitamina D. Lembra que eu falei que você precisa ter um intestino limpinho, um fígado limpinho para poder fazer a sintetização? Então, se você tem obesidade, você já tem falta de vitamina D, tá? Se você tem sintomas como asma, como depressão, ansiedade, pensamento acelerado, hiperatividade, enfim, todos esses sintomas neuropsiquiátricos, você tem deficiência de vitamina D, tá? Se você tem cabelo rareado, tá caindo o teu cabelo, você não consegue encher o cabelo, ou você tem um diabetes insípidos, presta atenção, diabetes insípidos, diabetes tipo 1, ou mesmo diabetes do tipo 2, né, o mellitus, que é o mais comum, você tem deficiência de vitamina D. Mas como assim, Cláudia? Como você tem tanta certeza? E aí, porque o processo de sintetização da vitamina D depende de um monte de fatores que, se você chegou lá, uma das características é a resistência à insulina. A resistência à vitamina D também causa resistência insulínica. Então, você tem deficiência de vitamina D. Se você é um adulto, sente dores nos ossos, tem problemas ósseos musculares, como fibromialgia, blá, 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 você tem deficiência de vitamina D, tá bom? Então, vamos lá. Se você ainda, além disso, tem um filho com autismo, um filho TDAH, aí o negócio pega mesmo, tá? Porque aí deve ser uma característica bem mais importante genética. Ai, claro, tá, mas se você está dizendo que não é para eu entrar nessa onda das altas doses, que você mesmo ensinava no passado. Sim, eu ensinava, mas eu ensinava também. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que tomar magnésio, vocês têm que tomar os MSA, o zinco, magnésio com B6. Só Deus sabe como que a minha cabeça ficava. Olha, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que tomar a N-acetilcolina e não sei o quê. Eu vivia em função, num trabalho voluntário, mas em função de tentar fazer as mãezinhas entenderem o processo. Porque eu já sabia desse processo, eu não sabia a seriedade da perda óssea, porque isso eu só fui verificar depois que eu vi a minha perda óssea e que eu comecei a questionar.
Mas eu já tinha perda óssea antes, tá, gente? Só piorou. Então, Clara, agora você me confundiu. Como é que eu vou resolver o problema da vitamina D do meu filho, se ele tem resistência? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, vai limpar o intestino do seu filho. Vai limpar esse intestino. Segunda coisa que você vai fazer, você vai expor essa criança ao sol, botar para coarar. E você vai ter que prestar atenção nos outros nutrientes que você precisa para absorver a vitamina D. Lembra? Ó, você precisa de zinco, magnésio, você precisa de vitamina C. Pouquíssimos profissionais de saúde sabem disso, que é extremamente necessário ter a vitamina C para absorver a vitamina D. E aí entra um problema muito sério que os médicos não têm como resolver. O que eles fazem? Eles têm que escolher entre a vitamina D e a vitamina C, porque uma neutraliza a outra. Então, se eles passam vitamina C para você, não dá para absorver, para passar a vitamina D. Se passa a vitamina D, não dá para passar a vitamina C. Mas se uma precisa da outra, como é que faz isso, né? Como é que faz? Então, a tia Clara vai mostrar para você agora como é que faz, tá? Graças a Deus, a gente conhece uma suplementação com uma tecnologia fantástica que te trata a nível celular, que vai atingir o seu DNA. Ou seja, se você tem uma questão genética, que é o meu caso, se você tem uma questão genética, você vai ser acessado ainda assim. É com pouco? Não. Não é com pouco. Se você tem uma questão genética, tem que tomar, bastante. Mas resolve. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei essa suplementação, em um mês eu fiz um exame. Eu fiz esse exame porque eu queria mesmo, olha que coisa, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer esse exame, que é um exame dos ossos, né? Densitometria óssea é o nome, mas você não pode fazer todo dia, você só pode fazer a cada 2 anos. E eu falei assim, eu vou fazer e daqui a 1 ano eu vou medir, eu vou fazer de novo. Então, quando eu fiz, a minha osteoporose deu osteoporose severa de alto risco. Esse foi o diagnóstico. Quando eu fui olhar os números, estava 2 pontos abaixo do meu último exame. E eu fiquei impressionada. Por que eu fiquei impressionada? Porque eu tomava injeções para osteoporose caríssimas, dolorosíssimas, custavam em torno de R$12.000. Eu tomei mensalmente durante um ano inteiro e não consegui baixar a osteoporose. De jeito nenhum. Não melhorou. Então, quando eu fui fazer, de novo, estava a 2 pontos abaixo. Falei, gente, o que é isso? Eu só estou tomando há um mês. Aí agora, 1 ano depois, eu fiz o mesmo exame e o diagnóstico ainda é alta, tá, gente? A minha perda óssea ainda é alta, não quer dizer que eu fiquei boa, não. Mas, em 1 ano, quando eu fiz de novo o exame, eu saí de um quadro de osteoporose severa com alto risco para osteopenia. Então, meu resultado tá assim, quadro compatível com osteopenia. Eu quase saí dando pulo lá no consultório, né? E ninguém entende nada, porque a osteopenia, no nível que eu tenho, ainda é muito sério, mas isso significa que eu tive uma recuperação óssea muito grande. Graças a Deus, parece que eu estou sintetizando alguma vitamina D, porque o meu quadro era um quadro, eu tenho, gente, uma síndrome, que é uma síndrome de autismo, tá? Chamada do X-frágil, que é chamada dos ossos de cristais. Então, a gente vai perdendo o osso e a pessoa morre logo, né? Porque vai perdendo o osso, vai perdendo o osso. Então, eu não tinha nenhuma expectativa de ter nenhuma recuperação óssea. E eu tive, né? E isso me deixa muito emocionada. E é por isso que eu estudo tanto sobre a vitamina D, porque esse é um caso pessoal para mim, né? E eu consegui ajudar o meu filho muitíssimo também com suplementação para os problemas psiquiátricos. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que meu filho tinha um autismo muito severo. Eu entendi.
Autismo é uma doença autoimune. E nem se falava ainda do autismo ser autoimune, né? E eu pensei, é autoimune, então vamos trabalhar com o sistema imunitário, vamos suplementar vitamina D, magnésio, zinco e tudo mais. E aí eu fiz esse protocolo que vocês conhecem e estão aplicando hoje, né? Então vamos lá. A vitamina, o fiber, é uma forma ideal de você suplementar a vitamina D. Por quê? Porque ali você já vai ter a limpeza né, aquela fibra que vai fazer o arrasto e a limpeza. Isso significa que no futuro, o que essa criança tomar vai ter uma possibilidade de receber, de sintetizar melhor essa vitamina D, tá? Por quê? Porque vai ter fazendo uma limpeza no intestino. O shake, né? Porque ele é um suplemento no lugar do leite, você pode usar, ele tem todas as vitaminas e minerais. Lembra que eu falei que tem que ter bom aporte de zinco, de magnésio, enfim, de vitamina B6. São muitas vitaminas que também criam um processo de imunidade, então a gente precisa ter elas juntas. O Omnimix, que também é um leite com sabor de baunilha, que você pode substituir o leite, a mamadeira do seu filho, pode fazer um mingau. E o Omnioste, que é específico para os ossos. Se seu filho está crescendo, ele está ali, ó, consumindo, os ossos dele estão em formação, o DNA do seu filho está sendo formado. Então, se você quer evitar que essa criança tenha diabetes, problemas cardíacos, que tenha esquizofrenia, que tenha todos esses processos imunitários, que tem uma esclerose múltipla, que tenha tudo que eu tenho, né, gente? Que tem, por exemplo, um problema ósseo muito sério que eu tenho, chama-se espondilite anquilosante, que é um problema autoimune, lúpus, tudo isso está associado à deficiência de vitamina D, tá, gente? Então, vitamina D é vida, e eu espero que você assista essa live muitas e muitas vezes, porque para entender o que eu entendo hoje sobre o meu corpo, eu tive que estudar vitamina D por 7 anos, eu sou obsessionada por vitamina D. E até hoje, todos os dias, eu aprendo alguma coisa sobre vitamina D. Então, eu peço a vocês que não desista desse assunto. Se foi complicado, pode me chamar no privado, pode ir nos grupos, se você pertence aos meus grupos do WhatsApp, pode perguntar. Clara, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, mas não deixa passar essa informação como que, ai, não, isso é besteira. Não deixa passar, porque você está moldando o futuro, tá? Da vida do seu filho, e você pode melhorar a sua vida, você pode melhorar a sua libido, você pode melhorar a sua performance neurológica, você pode ser uma pessoa mais inteligente, com mais vontade na vida. Lembra lá do triptofano? Você pode ter mais vontade na vida, porque você vai produzir mais serotonina, você vai ter mais amor próprio, você vai ser uma pessoa melhor para o mundo e vai entregar uma pessoa melhor para esse mundo, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Muito obrigada por ter me aturado mais um sábado aqui de manhã, tomando café da manhã comigo. Muito obrigada e fiquem à vontade agora para fazer as perguntas, tá bom? Oi, Ale, tá comigo? Oi, tô aqui. Gente, que aula maravilhosa, né? Eu tô assim encantada, falo, meu Deus, eu quero começar a estudar mais, né, sobre a nutrigenômica, porque eu sempre fui encantada com esse assunto, desde a minha primeira formação lá na faculdade de farmácia, nem posso falar quantos anos atrás, uns 20 anos atrás, mas é engraçado, a gente realmente não estuda isso na faculdade, né? Mas sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, e hoje eu aprendi pelo menos umas 5 coisas novas que eu não tinha a menor ideia sobre a vitamina D. Então, assim, eu sou muito grata, né, por poder estar aqui e também aprender com você. Acredito que as meninas também, né? E, meninas, vamos incentivar as outras pessoas que não, né, assistiram aqui ao vivo a assistirem a gravação, porque essas informações são realmente valiosíssimas. E eu entendo você, né, Clara? Muitas vezes eu sou criticada também, principalmente por profissionais,
né? As mães normalmente não são as que criticam, porque elas entendem que a gente fala tudo isso para ajudar, mas profissionais que não conhecem sobre esse assunto falam: você está louca falar isso, né, numa live, numa aula aberta. Imagina expor a criança ao sol, você vai matar a criança, né? Imagina falar, né, sobre suplementação e etc. E realmente são assuntos tão sérios, né? E a gente vê como que a vitamina D ela é tão ampla. Não é só não é só o TDAH, né? Quando a gente fala de aplicar o protocolo alimentar para a criança que tem o TDAH, não é só o TDAH que a gente quer combater, né? É uma série de outros fatores que envolvem aí por eu estou trás. muito feliz que agora com essa pandemia que a gente está vivendo, o assunto da vitamina D e da vitamina C, né, do zinco, vieram à tona, e pelo menos as pessoas já começaram a entender que imunidade tem a ver com vitamina D. Só que, ainda assim, no momento que mais a gente precisava estar exposto ao sol, as pessoas foram presas por ir à praia, né? E tiveram que ficar isoladas dentro de casa, onde elas não têm acesso à vitamina D. Então, tomar a vitamina D e não se expor ao sol não adianta. Claro, é melhor que não tomar, no caso de quem vive na Finlândia, por exemplo, que não tem sol. Mas a sintetização depende dos raios UVB. Aqui bem quente no Kengo, lá torrando o Kengo mesmo. Então, continua. Ale, muito obrigada por você me dar esse privilégio aqui de pegar as suas pupilas, né? Suas pupilas, não, pupila, como é que diz, né? Puppets, como é que é puppets em inglês, né? Pegar essas puppets e me deixar interferir, né? Intervencionar também com você, e a gente juntas nós estamos fazendo um trabalho que, se a gente consegue mudar uma pessoa, a gente consegue mudar o mundo, né? Uma pergunta aqui, posso fazer? Pode. Aquelas bolinhas lá de vitamina D. Você acha que a pessoa que tem essas síndromes metabólicas, vamos dizer assim, absorve alguma coisa ou está jogando dinheiro no lixo? Então, pode estar... Toma, entendeu? Se você tem dúvida. Primeiro... Toma ainda uma bolinha, além do fiber. Sim, tem que tomar... Às vezes, não, ó, tem várias coisas. Tem várias coisas que eu expliquei aqui. Essa pessoa tem que estar com a vitamina C em dia, então tem que tomar um Onicemix, que além de vitamina C, tem vitamina D. O Onicemix aí do Brasil, ele é, né, maravilhoso. Então, ele além da vitamina C, ele tem a vitamina D, que é uma composição impossível, tá? Mas como ele é uma composição natural, que vem das frutas e das verduras, então ele é possível. E aí, para você converter, no caso, lembra de uma coisa: você toma a cápsula, ela vai para o teu intestino, vai para o teu fígado, depende de um intestino e de um fígado limpo. A do Onicemix vai direto para o DNA, vai direto para a célula, então ela não depende. Então, por mais que seja bem pouquinha, ela faz uma sintetização maior, tá? Porque ela vai direto. No entanto, eu diria assim, se uma pessoa tem um problema sério de esclerose múltipla, de diabetes, ela pode sim tomar, se ela tem uma deficiência, se fez o exame lá, tá baixo, ela pode sim tomar, e tem que tomar uma dose alta, tá? Só que é muito polêmico esse assunto, qual é a dose, eu não vou falar aqui, mas ela pode tomar uma dose alta, só que, tomando essa dose alta, ela tem que tomar, por exemplo, o Actua, porque tem o trimagnésio que vai para a célula, porque vitamina D sem magnésio é nada, sem vitamina K é nada. Então, melhor mesmo, eu diria, para fazer o omniócio, o seu leite do dia a dia, porque ali tem um protocolo. Gente, eu vou falar para vocês, 2 produtos me emocionaram, me fizeram chorar quando eu conheci. Foi o Omniost e o Fiber. Por quê? Porque quando eu vi os protocolos deles, e eu, como uma estudiosa do assunto, e eu falei, gente, mas tá tudo aqui, o magnésio, a vitamina K, e tá aqui o cálcio junto com a vitamina D, tá tudo aqui. Aí, quando
eu fui olhar, eu falei, gente, mas esse protocolo neurológico aqui tem o ômega 3, aqui, porque tem outra coisa também. A vitamina D e o ômega 3 são casadinhos ali, sabe? Você tem que ter os dois. Você pode tomar separado? Pode, mas você tem que tomar o ômega 3 e tomar a vitamina D. Porque a vitamina D, ela é diluída no óleo. E a gente, no Fiber, tem o ômega 3, tem o DHA, né? Tem o EPA e tem a vitamina D. Então, assim, é um protocolo muito completo. Ainda tem inulina que limpa. Eu acho que se for um caso muito sério, vale a pena arriscar uma de boa qualidade, comprar umas cápsulazinhas de boa quantidade e usar, mas não pode esquecer dos outros nutrientes. Aqui em casa, o Veico não toma mais vitamina D. Ele tomou ainda com a suplementação durante um tempo, porque ele tem a síndrome de Pandas, que é uma síndrome bactericida, né? Todo mundo já deve saber que é um tipo de TOD, né? Que é... E aí eu tive que, como ele não toma antibiótico, eu tive que combater com a vitamina D. Mas hoje ele toma muito o Supermix, que é um Omnimix daí, ele toma o Nilgurt, que é um Omniost daí, então ele não tem, ele toma só, ele não tem necessidade nenhuma de tomar vitamina D e está perfeito. Eu parei a vitamina D durante todo esse tempo, meus ossos melhoraram, tudo melhoraram, mas se eu tenho uma síndrome fúngica ou alguma coisa, aí eu tomo uma vitamina D para fazer efeito imunomodulador. Então, eu diria, se você não sabe exatamente o que você está fazendo, toma os suplementos, que é melhor, sabe? Porque... Assim, um Fiber por dia é o suficiente? Por exemplo, um Omniost por dia? Você pode ficar revezando Omniost um dia sim, um dia não? Não, eu misturo os dois. Eu ponho o Omniost, que é o Nilgurt daqui, com Fiber e com o Supermix. Eu já ponho tudo junto, sabe? Porque fica bem gostoso. Claro, fica uma delícia. Eu boto o Omniost com o Omnimix. Fica olha, eu ainda não uso, quando eu tinha, eu uso, não vende aqui, aí eu vendia, eu pegava, comprei do Brasil, né, trouxe do Brasil, mas já acabou, e aí eu pego o uso, bato, faço aquele milkshake geladão assim, ó, põe uma calda de tâmaras, meu marido e meu filho ficam lá babando, eles amam, é delicioso. Então, você recomendaria tomar junto? Ou às vezes pode tomar assim, um toma de manhã e outro à tarde? Pode? Pode também, né? Pode até melhor, né? Porque no ortomolecular é importante você a cada 3 horas estar se nutrindo. Então, aqui em casa, como a gente toma muita suplementação, aí eu misturo um monte, porque se a gente perder alguma coisa, a gente já toma muito mesmo. Mas se você está tomando só alguns, é importante a cada 3 horas no máximo você tomar uma suplementação diferente, porque aí teu corpo está absorvendo melhor, né? Assim que funciona a nutrição ortomolecular, tá bom? Tá bom, Qual obrigada. que você falou, Clara? Qual que você toma, por favor? Qual que é? A mistura. Fiber, então, Omniost. Omniost com o Supermix, com o Uso e com o Fiber. Aí que o Supermix aqui é Omnimix. Aí fica, dá para 2 pessoas, né? Porque eu ponho um de cada, só o Supermix, que é o Omnimix aí, que eu ponho 2. Mas os outros eu ponho um, dá para 2 pessoas uma taçona, assim, sabe? E aqui em casa é o que a gente come de noite, por exemplo, assim, a janta do meu marido e do meu filho, é isso. E eu tomo um pouco menos, porque como eu tomo muita coisa, eu tomo um copinho assim e eles tomam um copão assim. Então, dá para 2 pessoas essa quantidade, sabe? Então, você pode botar meio de cada, se você for tomar sozinho com 500 ml, mas o ideal é você tomar um copão, faz isso como uma janta, fica maravilhoso. E para criança, né, gente? Para criança, fica olha, quem tem filho com dificuldade de paladar, se você fizer um inhame congelado ou banana congelada e bater junto com esses negócios, fica um sorvete, gente. Mas fica um sorvete
vanila. O que é vanila mesmo? Nunca lembro o que é Baunilha. Baunilha. Então, fica um sorvete de baunilha que, gente, que fica muito bom. Pode botar até um pouquinho de chocolate 100% também, né? Se a pessoa gostar muito de chocolate, que fica bem docinho, não precisa botar nenhum tipo de açúcar. Então, gente, mais importante, sim, se a pessoa, por exemplo, eu sei, por exemplo, que a Márcia, ela tem umas características de insuficiência de vitamina D. Então, no caso da Márcia, eu aconselharia, sim, você tomar a vitamina D por fora, mas você tem que ter a clara ideia de que a vitamina D sozinha ela faz mal. Ela não faz bem, ela faz mal. Então, você vai ter que tomar o Onicemix, você vai tomar o Omniose, você vai tomar o Fiber, você vai tomar o Actua, por causa do magnésio, porque você precisa ter zinco, magnésio, selênio, ômega 3, tudo para fazer a vitamina D funcionar, entendeu? Ela não funciona sozinha. As pessoas pensam, né? Vai lá e compra uma vitamina D, dá uma bolinha, acha que funciona. Não funciona. E tem que tomar sol, todo dia. O sol é sagrado, tá? Todo dia. Sem roupa, tá, gente? Sem filtro solar e no horário de pico. Isso aí. Não pode... não posso ficar uma hora clarando no sol, Clara. Então, faz o seguinte, fica meia horinha no sol e depois tenta ir na rua no horário de sol, sabe? Andar um pouquinho, 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos, de modo que dê 1 hora por dia, né? Se você trabalha, aí você fala, Clara, eu não tenho 1 hora. Tá, fica meia hora na hora do almoço e depois você vai a pé, pega o ônibus, né? Ou deixa o carro no estacionamento mais longe, faz alguma coisa que na sua cabeça funcione para ter o sol, viu, gente? Eu, nessa época de verão, fico assim, pretinha, porque eu aproveito muito, muito essa vitamina D que o Papai do Céu dá. Esse é a melhor coisa, viu, gente? Melhor coisa mesmo. Olha só, o ômega 3 que você falou que tem no Fiber, como é que eu vejo isso? Porque não aparece, né? Não, é o DHA e o EPA que tem. Entendi. DHA e EPA. É uma formulação, assim, impecável É que não aparece. Já sabe, né? Já sabe. Pelas bastidores. Já sabe, né? Fica de dica aí para alguma próxima live, a gente falar do ômega 3, porque é um assunto também muito polêmico, né? E os médicos não eu tô na live, tá bom? Te ligo daqui a pouquinho, tá? Tô terminando aqui a live. Desculpa, hoje demorou um pouquinho mais, mas eu tô terminando. Beijo, até já. Eu tenho uma reunião agora, gente. Então, a gente tem que terminar, tá bom? O assunto hoje foi bem gostoso. Esse é muito importante. Eu quero pedir a vocês que quando estiver no YouTube, que vocês compartilhem com muitas mamães. Porque não é só mamãe de TDAH, não. Todas as crianças precisam. Eu vou passar aqui rapidinho no chat para ver quem falou comigo. A Cristina, aula extraordinária. A Gervânia, parabéns. Clara, você sempre brilha. De coraçãozinho da Márcia. Clara, é muito importante. Obrigada. Obrigada a vocês, viu, gente? Excelente live. A Laura. Glórias a Deus por você, Clarinha. Obrigada, amiga querida. Alessandra, bom dia. Tomar sol de roupa atrapalha, absorção atrapalha. Tem que estar com braço, perna de lá de fora, viu, gente? A Karina, o que é considerado deficiência de vitamina D em quantidades? Olha, você vê pelos sintomas, tá? Os médicos acham que, por exemplo, 40, 50 de vitamina, de 25D, é normal, não é não, tá? Um nível óptimo é em torno de 100, mas você pode ter, como eu, 350 de vitamina D e ainda assim ter os sintomas de vitamina D. Então, se tem sintoma, tem que tratar. A Márcia, verdade, a aula de fármaco, professor, tem os genes de esquizofrenia, depressão, isso mesmo. Rosângela, bom dia, meu filho tem 8 anos, levei na médica, imunodeficiência baixa, tomou vacina quando criança, hepatite B, não absorveu. Ele tem que tomar novamente, fez exame, conseguiu absorver. Tem muita dor nos ossos pela manhã. Opa, Rô! Assista essa live muitas vezes e faça o protocolo, porque isso aí é problema no futuro, viu, meu amor? Vamos proteger sua criança.
interessante. Luca toma todo dia Unicemix, alguns dias atrás ficou alguns dias sem tomar, foi viajar, esqueci. Ele começou a reclamar de dor na perna. Pode ser coincidência, mas é bom observar, né, Ale? Então, gente, a Lucelena, minha filha tem insulina alta, então, ó, insulina já tem que começar a tratar, viu? Quem tem diagnóstico de TDAH. Gente, quando eu colocar lá no YouTube, a Tereza, bom dia, minha linda, Vera, que coisa linda. Olha só, meus amores, quando eu colocar lá, vocês, por favor, no YouTube, façam suas perguntas lá, porque suas dúvidas podem ser as dúvidas, mesmo que você já tenha feito aqui no Zoom, né? Faz as suas perguntas lá, que vai ajudar bastante, tá bom? Gente, eu tenho que entrar em outra reunião agora. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, pela credibilidade que vocês me dão. Vamos pesquisar, cola aí na comunidade Bicho Papão. A Ale é uma grande líder, é uma pessoa com uma visão de águia, ela conseguiu visualizar, né, Ale, sempre esse diferencial que a gente pode fazer na vida das pessoas. Comunidade Bicho Papão é show de bola, viu, gente? Vamos lá privilegiar. Se você não conhece ainda, se está conhecendo agora, procura nas redes sociais. E está aqui Clara Umanen no YouTube, no Instagram, Dicas da Clara. Me acessem, eu sou muito acessível e a gente vai conversar sobre esse tema se você ficou com dúvidas, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Clara. Beijos, meninas. E o Luca veio dar bom dia aqui para todo mundo também. Bom dia, Luquinha. Tá ouvindo, né?